MG Xavier de Almeida e é um prazer estar aqui com vocês do 7º ano. Hoje nós estamos entrando no 2º bimestre. Eu espero que vocês tenham um bom aprendizado durante esse tempo das nossas aulas EAD. De início eu já peço para você, corre e busca o seu caderno de geografia e já coloca lá 2º bimestre. Pegou? Dá um pause aí se não pegou e busca. Pegou agora? Beleza! Então, o que nós vamos falar hoje? Eu até já comecei a falar com vocês sobre a regionalização do Brasil. E é isso que nós vamos falar. Todas as regionalizações do Brasil. Então, quando eu falo de regionalizar, eu estou falando de quê? De subdividir o Brasil. Beleza, então eu tenho várias formas de dividir o Brasil, professora? Sim. Levando em conta o quê? Estabelecendo critérios diferentes. Então, existem pessoas que levam em conta só a economia, existem pessoas que levam em conta a política, existem pessoas que levam em conta a questão da informatização do nosso país. Então, nós temos vários aspectos que podem ser levados em conta em uma regionalização. Nós temos quantas regionalizações ao total? Tcharam! Nós temos 4 regionalizações diferentes do nosso Brasil. Então, vamos aprender essas regionalizações? A primeira regionalização que eu trouxe para vocês é a regionalização de Assis Absaber. Então, Assis Absaber, como um grande geógrafo, ele dividiu o Brasil em 6 domínios morfoclimáticos. 6, isso mesmo, 6 regiões diferentes. Então, eu tenho aqui a região amazônica, a região da Caatinga, aqui no Nordeste. Nós temos a região do Cerrado, que está bem aqui no centro do nosso país. Nós temos ao longo do nosso litoral, de norte a sul, basicamente, o domínio de mares de morros. Nós temos aqui as araucárias, que está basicamente aqui na região de Santa Catarina e no Paraná. E nós temos as pradarias na região sul. Então, mas o que o Assis Absaber levou em conta para fazer essa regionalização de 6 regiões diferentes? Então, Assis Absaber levou em conta a vegetação, o clima, o solo e o relevo. Levou em conta 4 aspectos, ó, vegetação, clima, solo e relevo. Não esquece, vegetação, clima, solo, relevo. Assis Absaber, domínios morfoclimáticos. Nós vamos passar agora para um outro tipo de domínio, de regionalização do nosso Brasil. Nós vamos para a regionalização de domínios, agora, regionalização de geoeconômica. Quem fez essa regionalização? Pedro Pichas, que também é um geógrafo. Ele tinha uma visão diferente de Assis Absaber. Enquanto Assis Absaber trouxe 6 regiões, o Pedro Pichas colocou, então, somente 3 regiões dividindo o Brasil. Mas o que o Pedro Pichas levou em conta? Vocês podem observar que o Pedro Pichas, ele não respeitou os limites estaduais. Ele fez somente uma divisão aqui em 3 então, regiões amazônica, nordeste e centro-sul. E ele levou em conta aspectos naturais, históricos e econômicos. Certinho? Pedro Pichas, aspectos econômicos, naturais e históricos. Não esqueçam disso, tá bom? Nós vamos agora para aquela regionalização que vocês já cansaram de me ver falando, mas eu vou falar mais uma vez. A regionalização oficial do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, nós temos quantas regiões? 1, 2, 3, 4, 5 regiões. Então, o IBGE dividiu o Brasil em 5 regiões. Quais são elas? A região norte, região nordeste, centro-oeste, onde nós moramos, sudeste e região sul. Mas o que o IBGE levou em conta, então? As características físicas de cada local, as características humanas, as características culturais e as características econômicas.
vocês podem perceber que aqui o IBGE já respeita os limites territoriais. Pedro Pichas não respeitou, IBGE já respeita, tá bom? Esse é o mapa que mais ajuda na interpretação estatística dos dados do nosso país. É o mapa que mais orienta as políticas públicas governamentais, tanto do Estado quanto do governo federal. Ou seja, é esse mapa que norteia, então, as políticas públicas ou ações que o governo estadual, ou seja, Ronaldo Caiado, com todos os seus secretários, vai fazer no estado de Goiás, que fica no Centro-Oeste. De acordo com os dados do Centro-Oeste, então, o nosso governador ele já fica antenado para o que deve ser feito para a população em relação às políticas públicas. Em relação ao governo federal, então o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele também utiliza essa configuração oficial do IBGE para estar desenvolvendo as políticas públicas de acordo com cada região que nós vimos aqui. Essas 5 regiões também são utilizadas para as ações do governo federal, ok? Nós vamos falar agora de uma última regionalização, que é a regionalização dos 4 Brasis. Quem fez essa regionalização? O geógrafo Milton Santos. Então, ele dividiu o Brasil, o próprio nome já fala, 4 Brasis. Então, nós temos aqui a região amazônica, a região centro-oeste, a região aqui concentrada e a região nordeste. Então, gente, qual foi a época que o Milton Santos fez essa regionalização? No ano de 2000. Por que o Milton Santos fez essa regionalização lá no ano 2000? Porque ele ficou indignado com tanta desigualdade que ele via na questão técnico, científica e informacional. Quando eu falo na questão técnica, científica e informacional, está ligada à tecnologia. Ou seja, vocês vão perceber que ele colocou uma região concentrada aqui. O que é essa concentração? É onde concentra mais tecnologia, informação e a investigação científica do nosso país. As outras regiões, ele caracteriza que tem uma desigualdade em cada região dessa em relação a esses aspectos. A região concentrada aqui, ela está abrigando o quê? Lá naquela divisão do IBGE, lembra que tinha Sul e o Sudeste? Então, é justamente o Sul e o Sudeste que está aqui nessa região concentrada, ó, que abriga essa região que tem mais desenvolvimento, segundo Milton Santos, no nosso país, desenvolvimento tecnológico, científico e informacional. A região amazônica é formada pelos estados da região norte, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. Ah, peraí, professora, mas o Tocantins não entra? Não, o Tocantins não entra, porque nessa divisão dos 4 Brasis aqui, o Tocantins vai ficar aqui, ó, na região centro-oeste, vai fazer parte da região centro-oeste, ok? Eu espero então que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje de regionalização do Brasil. Fiquem ligados que vocês terão tarefa para fazer durante a semana. Um beijo e Deus abençoe vocês. Tchau, tchau!